estiverem num plantão de polícia, vocês vão ver a quantidade de ocorrências como essa que poderiam ter sido resolvidas de outras formas que não são. E aí e com isso acaba tirando, voltada para uma coisa de grande importância, acaba vindo com coisas significantes. Exatamente. E acaba, tipo assim, deixando de fora aquilo que é de grande importância, que tem que ser resolvido com urgência, com prioridade, mas esses negocinhos que podem ser resolvidos de forma mais fácil, acaba incluindo tudo junto e acaba fazendo com que a demanda seja maior. Por quê? Porque nós somos um país, nós somos uma nação que não aprendeu aquilo que em direito se chama resolução, ou seja, solução harmônica dos conflitos. Nós não temos essa cultura. Se você tem um vizinho que bota o som alto, você vai pedir para ele abaixar, ele vai querer brigar com você. Falta educação, verdade, falta civilidade. E o que acaba acontecendo? Vai todo mundo para a delegacia, como se o policial fosse capaz de resolver todos os problemas. Mas é isso, Luiz. A gente tem legislação, não tem problema nenhum. A aplicação da lei, a gente aplica a lei. Todos os registros são registrados. Toda ocorrência que o cidadão vai lá, salvo que seja uma coisa que não seja um fato típico, não seja crime. Mas a pessoa vai lá, eu quero fazer um registro porque a minha irmã me chamou de feio no WhatsApp. A gente vai registrar essa ocorrência, a autoridade policial vai instaurar um procedimento. Se for um crime de menor potencial ofensivo, vai ser lavrado um termo circunstanciado, as partes serão ouvidas e será enviado ao juizado especial criminal. Se for um crime de maior potencial ofensivo, um crime comum, vai ser instaurado inquérito, vão ser ouvidas testemunhas, autor, vítima, produzidas provas periciais, se forem provas documentais, provas testemunhais. E você imagina só a quantidade de esforço que é feito, às vezes, para resolver um problema que poderia ser resolvido de uma outra forma. Verdade. Infelizmente, a nossa Constituição, a legislação está ultrapassada, né? Enquanto que tem muitos países que estão avançados com o Código Penal, a gente ainda segue aquele ritmo lá de trás, bem ultrapassado, então com isso acaba aumentando, continuando, se torna aquele problema repetitivo, contínuo ali. Sim, a legislação penal e processual penal é da década de 40. Porém, a gente pode dizer que a legislação extravagante ela já é mais moderna. Você vai pensar na lei de racismo, ela é de 89, né? Você tem os juizados especiais criminais, 95, lei de drogas, 2005. Então, para os crimes especiais, para a legislação especial de crimes específicos, a gente não pode falar que a gente tem uma legislação ultrapassada. Mas, como todo rito processual penal, ele vai socorrer do Código de Processo Penal, que vai nortear todos os ritos, lá, o artigo 6º do Código de Processo Penal, a autoridade policial, verificada a procedência da informação, se dirigirá ao local da ocorrência, né? E ela vai arrolar testemunhas, ouvir o autor, ouvir a vítima, colher provas periciais, materiais, documentais, para que seja instaurado o inquérito. Então, realmente é preciso que o inquérito policial seja mais célere. É preciso que o inquérito policial ele esteja mais antenado com as realidades da modernidade, né? A gente tem hoje uma sociedade dinâmica, uma sociedade digitalizada, tudo é feito em tempo real, e isso tem acontecido. Mas, por exemplo, na delegacia eu ainda não posso, na justiça ainda pode, mas na delegacia eu não posso fazer isso aqui, não posso ouvir uma parte por conferência. Eu tenho que intimar a pessoa tem que ir na delegacia e ela tem que ser ouvida na delegacia. Ou seja, ainda tem muita coisa a ser modernizada. Alessandro, a gente sabe que muitas das vezes, né, o quantitativo, né, policial das Forças Armadas ele é bem restringido, né? Ele não tem, assim, digamos que um inspetor, às vezes ele fica com várias investigações para serem feitas, né? É problema de viatura, é problema de pessoal.
como você acha que poderia, assim, você, pela tua experiência, né, nos seus 23 anos, aí, se eu não me engano, que você Sim, falou de policial, 23. o que você acharia, o que poderia ser possível, não sei se a nível de governo ou a nível de uma empresa, o que poderia fazer para melhorar o dia a dia de vocês, né? Porque a gente vê em operações aí que o militar lá está subindo o morro, está comendo pão com mortadela para poder passar o dia inteiro. Né? Às vezes não tem munição, tem que fazer uma cautela. Sim. Então é muito restritivo. É complicado, é complicado. Mas primeiro, vamos lá, vamos fazer um passeio aqui pelos ramos do direito, para começar sempre. O conselho que eu dou para os meus queridos bacharelandos em direito: engulam, se apaixonem por direito constitucional. Se você faz uma cadeira de direito constitucional durante os 5 anos da faculdade de direito, você já tem meio caminho andado. Então vamos lá pensar no artigo 144, que é o artigo que trata sobre a segurança pública. O constituinte originário, ele vai elencar quem são os agentes da segurança pública, quais são as forças de segurança pública. Vai estar lá Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, as polícias estaduais, militares, civil, Polícia Ferroviária Federal, que já nem deveria existir, né? A gente não tem praticamente malha ferroviária. E agora, com uma manifestação recente do Supremo, em 2019, houve uma alteração legislativa que incluiu os agentes penitenciários. Por isso que você vê hoje, em vez de você ver DESIP ou DEGAS, você vê Polícia Penal. Os nossos nobres, digo isso, eu uso esse termo um pouco mais popular, né? Mas eu digo com todo respeito, os nossos nobres carcereiros foram alçados à condição de policiais, né? No sentido, já eles são policiais que atuam após a decretação da pena, né? Então é bacana porque você tem policial militar que ele previne o crime. A função da polícia militar, ela é preventiva. Por isso que ela anda ostensiva, para tentar provocar no marginal, naquele cara que se coloca à margem da lei, aquele cara que quebra o contrato social. Lembra que vocês estudaram o contrato social de Rousseau? Que toda uma coletividade vai dizer o seguinte: olha, as normas são para ser cumpridas. E se alguém descumprir as normas, o Estado, que tem o monopólio da violência, vai deter esse indivíduo, vai prender esse indivíduo, vai processar esse indivíduo. Então, você tem a polícia militar, que ela atua para prevenir o ilícito penal, tentar, né? No mundo ideal, bastaria o marginal ver o policial: opa, eu não vou cometer o crime. Mas, infelizmente, não é assim. São indivíduos, têm as suas próprias vontades. Quando o crime já ocorreu, entra a Polícia Civil, que é uma polícia de repressão. A Polícia Civil vai atuar, diz o seguinte: a Polícia Civil atua quando já houve o crime, quando a prevenção falhou, né? E aí a gente vai a função da Polícia Civil, que também é chamada de Polícia Judiciária, né? Que é um termo já ultrapassado, até porque a gente não dialoga com o Judiciário, a gente dialoga com o Ministério Público, que é o custos legis, que é o fiscal da lei e que exerce, por comando constitucional, o controle externo da atividade policial. Então, a autoridade policial, através de seus agentes, ela vai processar o inquérito policial, vai ouvir as partes, vai ouvir autor, vai ouvir vítima, vai ouvir testemunhas, vai coligir peças de informação e vai fazer um relatório desse inquérito. E, com base nesse inquérito policial, o Ministério Público vai oferecer denúncia ou vai pugnar pelo arquivamento do inquérito policial. Quando é oferecida a denúncia e é recebida a denúncia pelo Judiciário, esse indiciado no inquérito policial, aí sim ele passa a ser réu na ação penal. Ele deixa de ser indiciado, ele passa a ser réu na ação penal. E após isso... Oi? Não interrompendo a sua fala, mas combater o crime organizado por cima, né? Não acha que não tem jogar gelo? Não, primeiro, eu só quero terminar a pergunta do Cláudio, que ele estava perguntando das condições do trabalho, né? Das condições são complicadas, e eu ia falar que é o quê? A gente tem que lembrar do direito constitucional, que vai prever que a